é o quê? É cura, é libertação, Tudo. ativação. Qual é Assim, o propósito do evento? tem bastante coisa. É, Assim, o que o Senhor ordenar naquele momento, porque eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele é tão maravilhoso que aquilo que a pessoa vai precisar vai receber. Mas, assim, nós temos, é um treinamento profético, sim. Nós temos pauta, né? né? Temos uma pauta, mas só que Do dia 27 de setembro. setembro, Sim. Dia 27 de último setembro. sábado. Último sábado. Isso. Então, é um treinamento profético, porque o Senhor nos chamou, tem chamado para treinar pessoas. Amém. Treinar pessoas a entender o dom que ela carrega, porque a gente entende que cada pessoa, ela nasce com os seus dons e talentos, você já nasce com a sua bagagem aqui. Tipo assim, o que você precisa para cumprir o propósito, o chamado, a sua missão, você já nasceu, o Senhor já colocou em você. Só que a gente não conhece, a gente não discerne. Então, a intenção é a pessoa, ela descobrir o talento dela, ela entender qual é a configuração dela natural e espiritual, e ir para cima, para fazer o que Deus mandou ela fazer. Então, esse treinamento, ele tem esse intuito, e inclusive também trabalhar na parte emocional. Por quê? Não adianta assim, não adianta eu saber todos os meus dons e ter o problema emocional. Eu não consegui dominar, né? Eu não consegui. Não conseguiria caminhar na vida humana, né? Na Exatamente. parte da humanidade. Daí, Porque o natural e o espiritual, eles se conectam. Sim, Nós não somos nós somos espírito em primeiro lugar. Sim. Nós somos um espírito, aleluia. né? E a gente, o nosso corpo, ele é o quê? Como que eu posso dizer? Ele é um facilitador para que você possa estar nessa terra. Mas nós somos, primeiramente, um espírito, né? Nós somos um espírito, possuímos uma alma e moramos no corpo. O corpo nosso é como se fosse um carro. Um carro que vai te permitir transitar aqui nessa terra. Mas nós podemos acessar o mundo espiritual e o mundo natural. Os anjos, eles não podem fazer o que nós fazemos. Nós temos acessos. E aí, a gente fala sobre isso, treina sobre isso e ativa, né? Porque o Senhor tem chamado para ativar pessoas no dom que ela carrega, né? E ela entender qual é a configuração, como ela funciona, né? Que tipo como que Deus fala comigo? Porque tem pessoas que nunca ouviram a voz de Deus. Então, 50 anos na igreja, nunca ouviram a voz de Deus. E acha que isso é para algumas pessoas, é para o escolhido, para o iluminado. Isso, e assim... grave. Na igreja, olha, eu me converti com 17 anos, e o que eu percebi, assim, que algumas pessoas se moviam de maneira sobrenatural, né? E ficava só com elas não estendiam o manto, elas não ensinavam. Teve uma pessoa que se movia no sobrenatural e ela falou uma coisa assim, olha, eu entendi que eu tinha esses dons com 5 anos de idade, eu comecei a ter visões, ter experiências, a pessoa falava, né? Aí, a mãe dele percebendo, falou assim, vou te ensinar, vou te treinar nesse dom. Aí, eu era nova convertida, mas eu sempre prestava atenção no que as pessoas falavam. A gente precisa prestar atenção no que as pessoas falam, nas chaves que elas entregam. Sim. Eu falei, então, peraí, se ele precisou do treinamento da mãe, então existe um treinamento. Todo dom, existe uma operacionalidade. Os dons, eles precisam ser ensinados. Como que você se move nesse dom? O dom de cura, ele existe. Os dons de cura, né? Dons de curar, ele tem uma operacionalidade. O dom de línguas, ele tem uma operacionalidade. Tem uma maneira da pessoa acessar. Então, a gente precisa ensinar, a gente precisa capacitar essas pessoas. Mas o que eu percebo é que as pessoas, muitas vezes, elas se movem nesses dons e elas não ensinam. Elas dão até vão até um limite. Só que o segredo mesmo, elas não entregam. Eu fiz vários cursos sobre isso. Mas sempre está faltando alguma coisa, sabe? É claro que existem coisas que o Senhor vai entregar para nós. Mas assim, por que Elias treinava Eliseu? Por que existia a escola de profeta? Assim, eu fazia perguntas. Por que Por não quê? é ensinado? Então, Essa é a pergunta. Por quê? Por quê, né? Porque sempre existiram escolas de profetas. Então, eles treinavam... Aí a minha pergunta era, no que eles eram treinados? O que era ensinado para eles? Como que era? Sabe assim, tipo aquelas perguntas de criança mesmo. Então, existe... E o porquê que não é ensinado hoje? Porque as pessoas, elas não querem entregar tudo. Elas querem ser, nossa, o profeta, que opera nos dons. E isso daí fala de egoísmo, né? Fala de egoísmo porque a pessoa vai embora, ela não derrama a unção sobre o outro, não imparte a unção, não multiplica.
E nós precisamos multiplicar aquilo que nós carregamos. Porque onde eu não consigo ir, a outra pessoa vai. Com certeza. É reino, visão de reino. Porque agora eu não sou um evangélico da igreja, que se fica na igreja. Eu sou um representante do reino. Aí já muda tudo. Quando você entende, eu falo muito sobre identidade, né? Identidade. Quem é você? Quem sou eu? Aí eu vou falar, aí você fala assim, quem é você? A pessoa vai falar, eu sou o Ariston, eu sou a Priscila. Mas quem é? Esse nome você recebeu aqui na Terra. Você recebeu pelos seus pais, mas quem é você? Qual é a sua verdadeira identidade? Né? E nós recebemos essa identidade, nós recebemos a revelação da nossa identidade em Cristo. Em Cristo nós recebemos a nossa verdadeira revelação. É quando Jesus ele fala para Pedro, tu és pedra. Aleluia. Jesus, quando Pedro ele revela a identidade dele, de Jesus, falou assim, o que você falou, Pedro? Não foi carne nem sangue, mas foi o meu Pai. Foi pelo Espírito que você falou. Porque você acessou um lugar que ninguém aqui, que está aqui, conseguiu acessar. Mas foi o Senhor que te revelou. Agora, porque você revelou a minha identidade, eu revelo a sua. Aleluia. Então, há uma chave aqui. Existe uma chave espiritual. Que eu vou falar sobre isso no treinamento. Deixa eu... Você tem que ir no treinamento que ela vai entregar tudo. Vamos entregar. Não, vamos entregar tudo porque assim, eu sou contra isso. Eu sou contra você ensinar pela metade. Conta-gota, Conta-gotas, Quirela, não, né? porque assim, eu falei assim, Senhor, se o Senhor me mostrar como de que maneira eu acesso, eu vou ensinar. Porque eu acho assim um absurdo o que está acontecendo em a igreja de braço cruzado, gente. A igreja de braço cruzado, nós estamos de braço cruzado, parece que a gente está vendido, né? E as pessoas, assim, elas, como a gente sempre fala, parece a pessoa recebe Jesus, aceita Jesus, né? Porque eu aceito Jesus. E ali ela já fica com uma malinha, uma malinha ali na mão, esperando Sim. Jesus voltar. E Veja não faz a hora. nada. Só que existe uma responsabilidade. Nós somos responsáveis por aquilo que o Senhor entregou. E eu preciso primeiro saber o que Deus me entregou e eu preciso me mover naquilo. E entregar para o Senhor tudo aquilo como fala assim, quando fala dos talentos, né? Preciso multiplicar o talento. Eu preciso devolver para ele falar assim, mas eu tive medo, Senhor, eu tive medo, olha, por conta daquela, ninguém deixou eu trabalhar. Ninguém deixou eu fazer nada na igreja, todo mundo olhava feio para mim, que aí a questão emocional, entendeu? A cura emocional, porque às vezes o que Deus mandou você fazer, não fique preso à opinião do outro. Nem Jesus foi aceito, como a gente estava falando aqui. Então, a gente precisa curar o nosso emocional, entender quem nós somos em Deus e fazer o que precisa ser feito, ainda que as pessoas não gostem, ainda que as pessoas vão falar, não concordem, né? mas eu preciso me mover. Preciso me mover. E tem algo interessante que esses homens que, por mais usado por Deus, existe um princípio. Tudo que você semeia, você colhe. Se ele ensinasse, ele ainda ia ser mais usado ainda, porque ia voltar para ele. Sim. Tudo você semeia, você vai colhendo. Sim. A pastora André, no dia 27 de setembro, no dia do evento, depois nós vamos falar o horário que começa, vai ser 6 horas, eu acho. Às que eu tava... 14, mas 2 6 horas de duração, né? São 7 horas de 7 ativação, horas vai ter de- bastante Prepare pra coisa. hoje. 7 horas ou mais. Olha- A pastora André vai ministrar sobre o quê? Qual vai ser a sua palestra? Então, assim, a gente... Só dá uma pincelada aí. Tá bom, a gente sempre trabalha com uma pauta, né? E assim, mas a gente deixa muito o Espírito Santo ele ter liberdade. Então, assim, mas em suma, eu vou ensinar sobre autorresponsabilidade. Então, se eu sou responsável pela minha conta bancária, eu também sou pelo meu chamado, eu também sou pelas minhas relações, eu também sou pela minha vida num contexto como um todo. E aí, por que eu tô falando isso? Porque, assim, algumas pessoas você conversa, muitas, e parece que, assim, o casamento dela é Jesus que vai fazer a obra. Olha, eu tô com um filho que só misericórdia, é Jesus que vai fazer a obra. Tá bom, Jesus vai fazer a obra, mas quem é que vai pôr o limite dentro da tua casa? Quem manda na tua casa? Só pra gente entender. Não, mas assim, eu tô orando, Deus vai fazer a obra. Então, assim, a gente tem que entender o que é responsabilidade. Quem cuida do meu filho sou eu, Jesus não vai vir cuidar. Entende? Então, assim, eu costumo dizer assim, eu tô sentindo liberdade aqui de falar como realmente, assim, eu falo. Crente dá muita carteirada. Todas as vezes que a gente vai falar alguma coisa para crente que entra naquela questão que ele precisa fazer alguma coisa,
olha, Deus mandou eu não fazer nada. Deus Eu falei, sabe todas as coisas. Deus sabe todas as A coisas. frase, Essa é a frase. Deus sabe de todas as coisas. A frase... Diante de uma dessa, aí eu falo assim, irmã, se Deus falou para você não fazer nada, eu vou desrespeitar o que Deus falou, deixa Deus falar. O que fica com o que Deus falou. Volta lá e fica apanhando, ou volta... Eu não sei o que você vai fazer. Né? Porque, assim, as pessoas, elas não entendem que Deus fazer... Deus é óbvio que Deus vai fazer, mas qual é a minha parte? Então, saber qual é a minha parte em cada área da minha vida, isso, o nome disso é autorresponsabilidade. Então, assim, eu preciso ter responsabilidade. Poxa, eu estou 10 anos numa igreja, minha vida no meu ministério não evolui. Você está esperando o quê? Para você minimamente perguntar para Deus, é para eu continuar aqui? Minimamente perguntar para Deus, Senhor, o que tem mais? Mas, assim, dá preguiça que eu vejo. Dá preguiça de buscar, dá preguiça de se disponibilizar para Deus, dá preguiça para fazer. É mais fácil uma rede preguiçosa para deitar do que você ficar arrumando confusão e ficar querendo fazer evento e batalha espiritual e guerra e libertar o povo. Então, assim, eu preciso ser fiel à unção e o chamado que está sobre a minha vida. Por quê? Porque, assim, o chamado é maior que a minha vida. Então, eu preciso estar disponível para Deus. Então, eu vou falar sobre autorresponsabilidade, eu vou falar para você olhar para as suas emoções, para você ver o que é padrão que você está seguindo da tua família, que você precisa romper. Ai, não. E eu estou contando tudo de histórias de bastidores, tá? Olha, uma pessoa, né? Eu não... Falei assim, se você e o seu marido, Deus mandar seu marido para o outro lado sei lá, pro Japão. Ai, não, eu não largo minha mãe. Eu falei assim, mas espera aí. Como é que você vai fazer? Porque se você casou, a palavra de Deus fala que você, né? Não, e não é porque a mãe está passando necessidade, porque a mãe está com comorbidade, nada disso. Mãe tranquila, é simplesmente pelo apego. Não querer cortar o cordão. Dependência emocional, o nome disso. Que é uma coisa que a gente fala muito. Então, tem dependência emocional, que é o quê? A minha vida não sai do lugar se o outro não concordar, se o outro não validar. Então, assim, a sua vida, primeiro, que quem tem que mandar, se alguém precisa mandar, é Deus. Eu costumo dizer que Deus é o CEO e você é o gerente. Sim. Então, assim, a última palavra é de Deus, mas quem é que está coordenando? Quem que resolve? Né? E, assim, o que a gente vê, assim, é uma bagunça. É homem no lugar da mulher, mulher no lugar do homem. E eu não estou falando de casa de gente ímpia, eu estou falando de crente. Mas explica isso aí. Mas aí eu estou falando de casamento de homem e mulher, tá? Né, pelo amor de Deus. Então, assim, é no sentido de papéis. Qual é o papel do homem? O homem provê. O homem protege. O homem, ele disciplina. Quem disciplina filho é homem. Então, assim, a mãe, ela é a parte afetiva, inclusive a parte amorosa. A mãe, ela tem que estar em paz para ela poder, inclusive, não ser a doida que mata os filhos. Porque, às vezes, assim, esse homem, ele é omisso. Aliás, né, vamos falar aqui. O maior problema das famílias hoje, não tem um homem na casa, a mulher sai. E o que acontece com os filhos? Os filhos são sequestrados, Eles né? são sequestrados, eles estão ali, ó, Eles vulneráveis. estão ali vulneráveis a uma babá, a uma pessoa que é colocada dentro de casa, a uma internet, a uma televisão, a uma rede social, e a criança, ela é ministrada, ela Sim. é cuidada por outros, né? Que a mulher é assim, a mulher, ela pode trabalhar fora? Pode. Mas ela tem obrigação? Não. Então, a gente Mas será que tem homem omisso? Opa, Poxa, faz comigo não, homem. olha, tem um problema aqui, o Brasil em si, né? O Brasil, ele é um país Sem onde feridas de paternidade, né? Onde as pessoas, elas têm problemas muito sérios com paternidade. E isso reverbera dentro da igreja. Sim. Isso traz dentro da igreja. Então, é você buscar no teu líder, o teu pai, é você depositar nele todas as suas fichas. Frustrações. Você coloca, dores. você pega o seu cheque, né, a sua vida ali no papelzinho e fala assim, tô aqui, pastor. Cuida da minha vida, tá nas tuas mãos. E a gente vê isso muito. Quer dizer, se o pastor, que é um homem, que é falho, que tem milhares de falhas, tem uma mulher, que tem uma filhos. mulher, que tem filhos e família, aí ele não dá conta, aí pronto. Então, a gente precisa entender, se entender primeiro, entender a minha história, conhecer as minhas feridas, para que o inimigo ele não acesse, para que eu não fique rendido e vendido, sabe? Para que eu não seja essa pessoa dependente da aprovação das pessoas. Sim, que é né? um grande problema Que é o também. grande problema. Então, quando você entende isso, quando você começa a se mover nisso,
o Senhor, ele vai te liberando, sabe? Assim, você vai, as coisas, elas vão fluindo, porque você já não precisa mais fazer força para nada. As coisas, elas simplesmente, elas vêm na tua mão, né? Inclusive, por exemplo, dentro do âmbito da família, o homem, ele é quem carrega as sementes. Isso no natural. É o homem que tem a semente. E a mulher, naturalmente, ela é quem multiplica, ela que gera. Então, o homem, ele deposita a semente na mulher para gerar uma criança, mas também no âmbito espiritual e no âmbito financeiro. Então, o lar, a gente pode pedir para o Senhor nos revelar, mas assim, o lar, quando uma mulher ela é frustrada, quando uma mulher ela tem problemas com ela, a casa fica pesada. É como se ela disseminasse aquilo que ela tá gerando isso, sem ela perceber. Isso é muito sério. E é só o Espírito Santo de Deus para revelar isso para nós, para trazer esse entendimento. Por exemplo, o homem, ele vem com arroz e feijão ali, com 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. A mulher, ela entrega uma refeição. Entende? A mulher, naturalmente, ela é a multiplicadora. Ela quem gera. Foi Deus, né? que fez isso. Deus, e é o padrão de Deus. Então, a mulher, quando ela é tirada de casa, e a gente não diz que não pode trabalhar fora, não é isso. A questão não é isso, porque eu sei que existem um pensamento muito feminista também dentro da igreja. Sim. Né? Mas, assim, é claro que tem mulheres que precisam. Mas ela precisa também ter uma... Não é a mulher que vai ficar o tempo todo fora, entende? Porque tem mulheres que têm uma sobrecarga muito grande, o homem trabalha em um emprego, a mulher está em 3 empregos. E a mulher, ela cansa, ela está cansada, ela não consegue trazer os filhos, ela não consegue disciplinar. O segredo é a mulher. Tanto é que a gente vê que dentro da cultura hebraica, da cultura do povo da Bíblia, o segredo está na mulher. Se você voltar, né, porque a igreja hoje, ela é muito aristotélica, ela é muito filosófica, ela é voltada muito para o pensamento da Grécia, muito grega. Mas se você voltar para o pensamento bíblico mesmo, no original, se você voltar, porque Jesus, ele era judeu, embora muitas pessoas, elas falam, não, trazer o judaísmo, mas os sábios judeus, eles eram sábios verdadeiros, entende? A sabedoria está na Bíblia, na Torá. Sim. Né? E se você voltar, muita coisa a gente deixa a gente deixa de ter tantas frustrações, sabe? Porque o segredo está na mulher. A mulher, quando a criança está dormindo, ela põe o filho para dormir, a mulher judia, o que ela faz? Ela faz uma oração, ela dá uma brahá, ela faz uma shemá. Então, ela ora pelos filhos, ela está sempre perto. Então, a mulher, ela precisa estar perto dos filhos. Precisa ter, assim, essa proximidade, ela nos revela, né? Ela nos revela aquilo que está no coração do filho. Porque se você estiver muito ocupada, com muitas ocupações, você não consegue ver o filho. O filho entra e sai dentro de casa, você não tem aquele feeling, né? O olho no olho. O olho no olho, que é a mesa, né? Por isso a cura mesa. Cura mesa. A igreja, no modo geral, as mulheres, o contato que vocês estão tendo com várias mulheres de vários ministérios. Uhum. Não é só de uma denominação, né? Que a irmã é de uma igreja. Sim, eu sou de outra, eu da Igreja Projeto Resgate. E online vem pessoas de todo lugar, de todas as igrejas. Exatamente. A maioria está bem de saúde emocional, espiritual, ou estão doentes no modo geral? Igreja? No modo geral, doente. Doente? Do modo geral, doente. Infelizmente. Por quê? Então, eu acho que a primeira coisa é a falta de um entendimento de que precisa olhar para isso. É assim, eu vou te dar um exemplo meu. Eu sempre fui ferrenha, buscando todas as formações, não vou ficar citando nomes aqui, mas imagina com todas as pessoas possíveis e imagináveis de treinamento eu fiz. Da área de inteligência? De cura e libertação, eu estou falando na parte espiritual. Libertação. Sim, cura, libertação, treinamentos proféticos, e assim, né? Vou voar com anjo, estou brincando, tá? Mas assim, buscando assim, realmente assim, entender o mundo espiritual. Por quê? Porque assim, é a minha fome, é a minha sede. Na minha percepção, eu entendi que faltava alguma coisa. Eu falei, Senhor, o que falta? O que falta? Então, assim, na minha história de vida, passei por todos os tipos de violência, né? Passei uma fase da minha infância no colégio interno. Vivemos depois aí com a dependência emocional do meu irmão, que saiu, né, de uma casa já desestruturada. E assim, eu costumo dizer assim, pastor, o diabo ele é sujo, mas não é burro. Então, se a base, assim, de exemplo é a família, é a estrutura, é a família, óbvio, ele vai atacar a família, ele vai desestruturar a família. Então, assim, no meu caso,
Como eu percebi? Eu falei, tá faltando alguma coisa, tem alguma coisa que não encaixa, tem um sentimento, assim, o senhor me curou muito, né? Passei por vários processos de cura, mas tinha coisas que parecia que não fazia sentido. E eu não tô dizendo que isso é para todo mundo. Comigo, tô contando a minha história. Comigo foi como aconteceu. Eu falei assim, mas parece que não encaixa, parece assim que eu tô tentando voar com uma asa só, sabe? E assim, quando o Senhor, ele começou a trazer para mim essa parte das emoções, que era uma parte, assim, a minha família, ninguém falava sobre sentimentos, eu não sei como que é na sua casa, mas, assim, a maioria das pessoas, assim, as coisas eram escondidas, não se tinha o toque, o abraço. Assim, a gente vê a partir dessa geração um pai que fala para a filha, eu te amo, que abraça essa filha. Então, assim, a filha vai querer casar com um homem igual o papai. A maioria das filhas não tem papai. Elas estão numa casa que não tem papai, só tem mamãe e às vezes as mamães são os generais. Então a referência dela é o quê? É um homem? Não, não tem essa referência de homem. Aí assim, eu vou buscar uma outra referência. E aí geralmente aparece uma referência abusadora. Geralmente é um tio, a maioria, tá? Eu não vou lembrar agora, mas assim, a cada 10 mulheres, se eu não me engano, 8 são abusadas. Então é um número grande. E assim, foi feita uma pesquisa, uma entrevista com um grande pedófilo. Um grande pedófilo, né? Modo de dizer, né? Mas uma pessoa, assim, que tinha um homem maligno com um histórico muito alto. Grande de pedofilia. E aí, assim, foi feita essa entrevista com ele para perguntar qual que era o que chamava a atenção, né? Nas suas vítimas. E ele falou assim que aquilo que era o mais importante que ele considerava era se existia um pai protetor. Se existia um pai protetor, ele sabia que se ele se aproximasse muito daquela criança, ele poderia ter problema. Olha só. Então, palavras dele. Então, uma casa que não tenha... que não tinha pai era mais fácil. Era muito mais fácil. Mais vulnerável, né, pessoal? Inclusive para a mulher. Mulher é muito carente. Por que é fácil, assim, enrolar a mulher? Porque a mulher é carente. A mulher geralmente está carente. E se ela não teve uma referência de um homem falar para ela que ela presta, que ela ela merece o melhor... É importante, que ela é uma que ela princesa, tem valor, que ela é uma princesa... Então, por isso que, assim, principalmente na periferia, é muito fácil você pegar uma menina e alguém que fala assim, você, sei lá, dá 3 elogios para ela, pronto. Não se investe muito, não precisa muito. Por quê? Porque essa menina, ela está vazia. Está vazia do quê? Ela está vazia de amor. O ser humano, ele foi feito por um Deus de amor, a nossa estrutura é amor e nós precisamos de amor. Se nós não tivermos o amor, nós vamos perecer. Então, assim, o inimigo sabe disso. E como que ele faz? Ele pega até os primeiros 6 anos, que é a fase mais importante, onde nós absorvemos como uma esponjinha toda a informação do nosso ecossistema, que é a nossa família, e a gente leva para a vida inteira, e depois é só replicar. Então, às vezes, você pega uma mulher que ela não sabe que ela está replicando simplesmente tudo aquilo que ela aprendeu como verdade absoluta. E que aí, assim, o que acontece? Quando vem para o evangelho, pastor, sabe o que vira? Vira assim, olha, você agora está fazendo o que o evangelho fala. Você está renunciando, você está abrindo mão. É a sua cruz. É a sua cruz. E aí, pensa assim, ô pastor, essa mulher que já tem um sentimento de inferioridade, de não valia, essa mulher que já olha para ela. Eu estou falando de mulher, a gente está falando de mulher e homem, tá? É que eu ministro mulheres. E essa pessoa, ela acredita... Homens vai reverberar muito, sabe aonde? Na profissão. É um cara que é bom, mas não ganha dinheiro. É um cara que não merece ganhar dinheiro. É um cara que, sabe, se esforça, trabalha, faz de tudo, mas assim, não mereço ganhar dinheiro. Sente não merecedor. É o não merecimento. E o não merecimento vem da onde? Aí entra naquilo que a gente fala, porque assim, a identidade vai falar daquilo que eu tenho. Se eu sou um leão... Eu tenho estrutura, capacidade de leão. Se eu sou uma ovelha, eu tenho estrutura e capacidade de uma ovelha. Mas aí, para você que está me assistindo aqui, eu quero te dizer que você pode ter a humildade da ovelha, né? E também a força do leão. Você não precisa ficar escolhendo. Sim. E por isso que escolheram o símbolo Do leão. Porque escolheram por qual motivo? Foi na verdade... O evento e tem o Instagram. Já pode falar o Instagram. O Instagram, como é o Instagram do evento? Do evento não, vai continuar, né? Sim. É @despertavalente. Então, esse Instagram eu vou deixar na descrição e depois elas vão falar o Instagram dela. Eu vou deixar os 3 na descrição, mas o primeiro
o segundo link na descrição vai ser esse Instagram. Arroba E Desperta tá bem Valente. bonito, tô vendo lá. Quem faz a capinha? Quem fez, na verdade, foi um presente do apóstolo Maurício, ele que fez. Ele que fez. Ele que fez? É, Ele que sim. faz tudo, as Não, fotos? ele não é de. Assim, eu não sei. Ele Então eu tem vou falar pessoas pro que fazem. apóstolo Maurício fazer a capa desse Ficou programa legal. aqui. É, Ficou né? muito legal, muito bonito. Foi ele que fez e ele falou: olha, eu já tenho até o nome, porque é assim, embora. Foi uma coisa tão assim. É doido. Deus faz umas coisas assim que a gente fala: meu Deus, eu só tô confiando, né? Porque assim. O Senhor, quando eu perguntei para o Senhor o próximo evento, geralmente a gente fala, Senhor, quando que vai ser o próximo evento? Sim. E aí, quando a gente estava orando, eu vi assim escrito setembro. Só via o nome setembro. Na minha frente, assim, apareceu a palavra setembro. E aí eu falei, mas e a data? E aí é tão interessante que eu continuei orando e pedindo, Senhor, e aí, né, a data? E Deus não falava. E a gente começamos a buscar. Eu e ela começamos a buscar. E aí a gente teve uma reunião. E aí ela falou assim, olha, Priscila, não sei se faz sentido para você, mas eu vi o número 27. Eu falei, faz sentido. E então eu já sabia que era 27 de setembro, só que eu não tinha o lugar. Então, aí, e a gente, ai meu Deus, onde que vai ser? Eu queria que fosse numa, assim, eu tinha pensado numa chácara, pensei no buffet, pensei em tudo quanto é lugar. Porque não, aonde, o tamanho assim, das pessoas, do projeto, talvez não comportaria lá onde é Realizou o meu primeiro. prédio, é lá, né? E também não deu mais para fazer, porque a gente teve muito ataque espiritual lá, enfim, né? Mas assim, aí o Senhor deu a data, tudo, e a gente começou a perguntar para o Senhor aonde seria. E veio assim, pergunta no dia 27 no MCI. Eu falei, meu Deus, eu tenho que ser muito ousada, porque assim, o MCI é a minha igreja, a minha casa, né? Onde o apóstolo Maurício, ele é a minha cobertura espiritual. E eu falei assim, eu vou locar a minha igreja. Uma pergunta, você tinha bastante contato com o apóstolo, de acesso? Não, a Porque a gente tem igreja é muito grande, acesso, né? A gente tem acesso para conversar com ele. Ele tem essa, né? A gente conversa. Eu passei para ele. E eu falei, só que assim, só que tem um porém, a data é 27. Aí quando ele perguntou ia ver a agenda, eu já sabia que se não tivesse a agenda 27 lá, não seria lá, entende? Porque, assim, Deus já tinha mostrado a data, então, algum lugar vai ser, mas não tem que ser nesse dia. O dia já foi liberado. E aí, quando ele olhou, falou assim, olha, vai ter o evento das mulheres, que vai ser agora a segunda, né, na próxima semana, no sábado. E dia 27 eu falei assim, olha, tá vazio. Eu vou perguntar pro conselho se tá tudo bem, e aí eu te falo. Aí eu falei, tá bom. Então, eles perguntou pro conselho, autorizaram, não tinha nenhum evento, e a igreja é cheia de evento, assim, tem um monte de Glória a coisa. Deus. E nesse dia não tinha evento nenhum. Falei, meu Deus, só, assim, na Deus verdade, confirmando, né? eu reservei a minha igreja para fazer o evento. Olha a ousadia, né? Mas foi o Senhor quem ordenou. Entende? Tudo é dele, né? Então, assim, quando você está querendo fazer a vontade do Senhor, quando você quer agradar o Senhor, quando você está na obediência, tudo é liberado. Amém. O Senhor, ele libera recurso, ele libera tudo. E ele vai trazer um povo ali. O Amém. povo que ele vai soprar no ouvido das pessoas, ele vai eu falo, Senhor, chama essas pessoas, porque assim, eu sei que o Senhor deu o lugar, deu a estrutura, tem o povo para ministrar, agora só chama o povo. E o Senhor tem feito isso. Pergunto pra irmã, qual é o alvo? O De alvo, quantas pessoas? olha, o alvo é Quer dizer, encher aquela igreja, pela fé. Quantas pessoas cabem lá na igreja? Eu Umas acho 300? 500 pessoas. Cabe 500? Cabe 500? Olha, eu creio. Eu tenho fé para isso. Eu tenho fé. Amém. A gente não pode também de agradecer, né? O Henry, Deus tem trazido ele O para Henrique tá aqui, né? Tá aqui. O Henrique tá aqui. Tá Deus- uma equipe de... sim, De de intercessores. Tem uma equipe Porque de a gente intercessão. entende a guerra, a gente entende a batalha. E assim, o que acontece? E a gente aprende que a obra, ela não é de uma pessoa. Corpo é corpo. Então, assim, todas as partes são importantes. Então, assim, a Andréia e a Priscila tá aqui porque Deus, ele nos impulsionou para chamar, mas cada pessoa, cada intercessor, cada um que segura as cordas da intercessão, que ora junto, que nos ajuda. E o Henry tem sido trazido por Deus para essa obra. E, assim, ele tem nos ajudado muito, né, em todas essas partes aí da tecnologia, de arte e tudo mais, que era um gap que a gente tinha. Eu falei assim, não, nessa área aqui, eu nem sei como vai ser, Entendo né? nada. Até a Pri Ele falou, tava né? querendo me dar uns trabalhos aqui. Falar, vamos pôr QR Code, vamos pôr isso. Não, meu filho. Isso. Mas assim, ele realmente assim, ele tem sido muito obrigada, viu? Quero te agradecer aqui publicamente, porque Deus, ele realmente assim, ele une propósito. O propósito é dele. Esse evento, o pastor, é do Senhor.
O propósito é ativar os valentes. Não é tempo mais dos valentes ficarem em cavernas. Não é tempo mais dos valentes ficarem escondidos. Há uma unção que Deus ele tem para derramar nessa estação, para levantar a igreja. Não mais ser uma igreja escondida. Ou uma igreja de tem sabe? Alguém especial Não. e os outros só assistindo. Não, até porque, o pastor, se o pastor for esperto, ele não dá conta. A gente, quando está ministrando, você que também que se move em cura, você não dá conta, você não tem braço. Então, se a tua equipe que anda com você, ela estiver caminhando na mesma unção, Elas vão transbordar na elas mesma vão unção. transbordar na mesma unção. Elas, na verdade, é impartido para elas essa unção. Exatamente. Muitas vezes as pessoas falam assim, em parte comigo, né? Porque tem pessoas que pedem impartição. Mas assim, se você já caminha com a pessoa, sem perceber, você já... Sim. Se você honra a pessoa que você caminha, principalmente a tua autoridade, você já é A unção impartido, tá sobre a tua já vida. vem sobre você.